Boa noite, meu querido. Boa noite, Eurípides. Até que enfim, demorou, mas saiu essa live nossa. Um ano depois, exatamente, quase. Mas foi por uma justa causa, né? A bebê já está aí firme e forte. Vamos Graças a falar Deus. algumas coisas aí a respeito dessa sua experiência aí da paternidade. Mas vamos lá. É, Seu tempo é curto, o meu também. Vamos aproveitar bastante esse tempo aqui, porque o convidado sabe muito, gente. Então, Olha a responsa. vamos lá. Sua história de vida, formação, conta pra gente aí. Então, Joia, fazer só um breve resumo, né, para quem não me conhece. É, Maurício Lima, né? Não tem nada a ver com o apelido lá de DJ Surfista, não dá nem para fazer alguma conexão, mas falando rapidamente, só explicando para quem ainda não ouviu a história de DJ Surfista, aí são duas paixões, né? Dois hobbies que eu tenho. O DJ é música eletrônica, eu sempre gostei. E desde 99, mais ou menos, eu venho brincando com isso. Cheguei até a ter os equipamentos, fazer festas, essas coisas, mas nunca nada profissional, só hobby. Até hoje eu continuo fazendo meus CDs, né, e fico divulgando. E o surfista, porque eu pego onda desde pequeno, desde 6 anos de idade, eu já tinha meu primeiro bodyboard, e aí até uns 25 anos eu surfava direto. Hoje em dia eu tô meio que aposentado. Uma vez ou outra que eu vou pra praia, eu levo e tal. Mas era prancha, skimboard, bodyboard, isso aí sempre foi minha paixão. E aí, quando surgiu a internet, que a gente tinha que escolher, em 96, né, que eu comecei a usar o bate-papo, que na época era o Mirk, e tinha que escolher um apelido, eu amava surf, então veio o surf. O DJ veio mais ou menos em 99, quando consegui baixar os MP3 da internet, então eu comecei a brincar de DJ, e aí na hora eu juntei as duas coisas e aí não mudei mais. Então o nick é pro isso. Eu moro em Salvador e sou analista de sistemas, né? Entrei na faculdade em 99, fiz processamento de dados, entrei na faculdade sem saber ligar um computador, então essa juventude hoje, eu peguei o início da internet em 96, lá, já bem no início e até antes do Google, quando era tudo muito precário. Até hoje eu continuo, trabalho com isso, desenvolvo aplicativos de celular e para internet. E caí no mundo da nutrição, basicamente graças à minha esposa, porque em 2015 a gente, ela decidiu fazer uma mudança, né, para uma condição de saúde que ela tinha. Ela tinha muitas dores nas articulações, né, principalmente do punho, era o tempo todo usando aquela munhequeira. Aí já se suspeita logo que ela então, por minha sogra também tinha, as duas, inclusive, ia operar as duas mãos. E aí ela pesquisando, descobriu lá uma das possíveis causas pode ser inflamação pelo glúten. Aí ela falou, ó, vamos lá, vou tirar isso aí. E aí ela disse, vou mudar a alimentação, e aí você vai mudar também. Aí eu falei, caramba, tirar glúten é tirar cerveja, é tirar milhares de coisas. Eu nunca fiz dieta na minha vida porque eu sou um comedor compulsivo, nunca soube beber e comer socialmente. Então eu falei, não quero fazer isso, mas enfim, eu colei, tá bom, vamos testar aí por um tempinho. E acabou que eu comecei a perder peso muito rápido. Ela também conseguiu, aí se livrou da dor, né? A gente começou a evoluir, porque a partir do momento que você vai perdendo peso rápido e as condições de saúde vão melhorando, então, e fazendo, seguindo as diretrizes, totalmente, né, seguindo os conselhos contrários às diretrizes. Então, você quer entender se você está fazendo, o que você está fazendo é loucura e não tem jeito. Quando eu perdi, acho que um mês, não sei, mas em uns 4 meses eu já tinha perdido. Eu cheguei a pesar 115 quilos, né? Então, minha vida inteira eu tive adulto, eu fui gordinho desde pequeno, mas minha vida inteira de adulto foi acima de 100 quilos. E eu cheguei a bater 115. Quando a gente começou, eu tava com 107, mais ou menos. Depois desci para 102. E aí, quando começou mesmo, a gente começou paleo, depois low carb, depois. Aí já caí para carnívoro em 2017. Mas o fato é que a gente começou a estudar um pouco mais e uma coisa foi levando a outra. Eu já tinha um, um, um uma certa habilidade assim de pesquisa, né? Porque na época do início da internet você tinha que caçar muita coisa, então as músicas principalmente. E aí eu fui
Começando, o material era muito pouco, né, muito escasso no início, e não tinha esses livros para a gente baixar, os artigos totalmente publicados, assim, então acabei usando um pouco da minha expertise para poder começar a estudar mais, né? E não ficar também limitado só às poucas pessoas que na época eu estava falando. Até porque, eventualmente, todo mundo vai discordar em alguma linha do que você. Hoje eu estou seguindo tal fulano, ele está falando tal coisa, você está gostando, depois ele muda e diz, e aí agora o que é que eu faço? Vou pro outro. Então, chega um momento que você decide que tem que tomar para si a decisão final e, enfim, aí é conteúdo e conhecimento. Então, aí eu comecei a estudar, desde então não parei mais. Eu sou o cara mais da teoria, Tati é minha parceira da estratégia, então todas as coisas foi ela, vamos fazer, bora. Vamos testar carnívoro, bora. Vamos fazer tal coisa, bora. Ela bota as coisas em prática e eu vou atrás ali tentando dar um embasamento teórico e tal, para a gente fazer as coisas direitinho, sempre nada na loucura, sempre tudo muito coerente, muito pesquisado. E graças a Deus até hoje a gente tá muito bem, fazendo bom uso da nossa saúde. E, enfim, isso aí mudou nossa vida, nosso convívio, nossas relações aí com amigos e familiares. E espero continuar podendo ajudar quem estiver a fim de seguir pelo mesmo caminho, né? Não é fácil, mas vale muito a pena. Pronto. Você decidiu ser autor da sua própria saúde, né? Então, isso Com aí, certeza. se todo paciente topasse isso, né? Eu adoro paciente questionador, que chega, ó, tô com o artigo aqui. Cara, eu até fico feliz por dentro hoje em dia, né? Eu também já saí da caixinha aí do tradicional. E, cara, você falou de Mirk aí, ICQ, putz, grila. Aquele É, até hoje. com certeza, ele mesmo. E você já ouviu críticas de alguém na internet falando, não, mas você nem é da área da saúde, o que você está falando? Já teve vontade de estudar alguma coisa da área da saúde para, vamos dizer assim, a gente não precisa disso, calar a boca de pessoas, tudo, mas para você mesmo, para provar para você mesmo, tudo, nunca te passou isso pela cabeça. Eu, graças a Deus, até porque minhas contas das redes sociais têm muito pouco acesso, assim, eu considero poucos seguidores e tal, então eu não incomodo muita gente, tanto que até hoje eu passo ileso pelos veganos, pelos vegetarianos, ou qualquer tipo de profissional de saúde, nunca sofri nenhum ataque, nenhuma crítica, nada. Então, graças a Deus, eu continuo seguindo tranquilo nessa linha. E até apesar de algumas pessoas sugerirem, eu lembro quando também tenho tinha habilidade manual de desenhar bem e tal, quando era criança, todo mundo vai ser arquiteto, não sei o quê. Eu falei, não, eu apenas gosto de desenhar, mas nunca me animei a seguir por essa linha. E a parte de saúde, eu realmente eu aderi à minha rotina e gostei de estudar para poder saber, né, como eu devo agir em cada situação, como é a melhor forma de viver o dia a dia, de que comer, como me exercitar e tal. E foi mais para isso. E o que eu tenho absorvido, compartilhar com os outros. Mas para poder seguir nessa área, eu acho que, pelo menos até hoje, ainda não fez nenhum clique assim, de dizer, porra, eu quero seguir tal coisa. Porque eu gosto muito do trabalho que eu faço. Então, é sentar lá na frente do computador e ver linha de código, aquele negócio, quebra-cabeça, resolver problema. Enfim, é um saco, mas eu acertei no escuro, até porque eu fiz vestibular para direito, odonto, publicidade e processamento. E aí eu passei em um só, né, de primeira, que foi processamento, aí eu falei, vamos ver o que é que vai dar. E acertei de primeira. Aí depois até tinha sido chamado no publicidade e tal, mas aí eu já não queria mais. No segundo semestre já estava. Então, por enquanto ainda não precisa, não despertou nada assim para poder seguir, não. Quem sabe no futuro, então, alguma outra empreitada, mas por enquanto eu sigo só estudando e ajudando na medida do possível quem tiver interesse. Pronto. Então, é um hobby, é uma coisa que te dá prazer, né? E Sim, sim. quando as pessoas me perguntam qual que é meu hobby, eu falo que é estudar, eles falam, não, não acredito. Eu falo, gente, mas desde moleque eu tive que estudar mais para me ficar pelo menos mediano, né? Eu via meus colegas estudando pouco e eu tinha que estudar duas, três vezes a mesma coisa, aquilo virou um hábito. Então, hoje em dia, para mim, é prazer estudar, né?
E essa questão dos haters que você falou aí, de vez em quando na minha conta ainda aparece, né? Mas graças a Deus, como a gente respalda muito em ciência, né, a gente rebate fácil. E hoje em dia eu transito tranquilamente nos carnívoros, nos veganos, porque assim, eu não vou entrar em embate com ninguém. Eu estou ali para mostrar mais uma realidade, né? E eu tenho pacientes carnívoros, tenho pacientes veganos. Aquele cara que, na área da saúde, escolhe um nicho, você está diminuindo muito sua área de atuação, né? Então, hoje, até para falar mesmo, teve um hater hoje, mas foi nesse vídeo que eu coloquei aí do macrófago perseguindo as bactérias, sabe? Que Hum. eu filosofei um pouquinho ali no texto que eu escrevi, né, falando aí da inteligência da membrana da célula, né, como é que a gente não enxerga ali uma inteligência superior, uma série de coisas. Eu dei uma viajada, que de vez em quando, né, eu gosto de filosofia, eu gosto de religiosidade, espiritualidade. Fantástico. Aí teve um cara lá que virou. Eu achava que isso aqui era de ciência, mas eu vi que é de pseudociência. Já começou a falar um monte de água lá, cara. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, não vou perder meu tempo com isso. Aí um seguidor meu foi lá e falou, porra, cara, por que todo ateu é chato? E ele esculhambou o cara. Eu fiquei na minha, eu fiquei lá na plateia vendo os dois brigar lá no meu, nas mensagens lá. Mas eu falei, cara, não preciso perder tempo mais com isso, né? A gente já passou disso, né, Maurício? Com certeza. E quem consegue lhe tirar do prumo tem um poder sobre você. Porque imagine, eu vou tirar aquele cara, eu sei o que ele perturba, o que ele fica revoltado e tal. Aí ele domina você, né? Sempre vai conseguir tirar você do prumo. A indiferença é a melhor coisa, o cara fica desarmado. Você só aceita o Exato. presente se quiser. O E, presente. exato, para emendar para o nosso próximo assunto aí, eu tenho o hábito de comprar cursos, né, de pessoas que eu gosto, eu boto no carro, enquanto estou no trânsito, estou ouvindo ali, né? E num desses cursos, até um amigo pessoal meu, não vou dar nomes, não vou falar nada, mais uma vez eu ouvi ele falar que dieta carnívora é incompatível com a vida. A palavra dele foi essa, cara. Eu falei, então pronto. Então hoje eu vou entrevistar uma pessoa que já morreu. Vai ser uma live espírita, porque o cara tá há 4 anos na carnívora. Então me conta aí sua experiência. Pronto. Bem resumido, né? Porque tem gente, por sinal, já faleceu, mas a pessoa que ficou mais tempo assim na carnívora foi Osley Stanley. Ele ficou 53 anos de dieta carnívora. Ele participava de um blog em 2000, início eh, dos anos 2000, e era um blog low carb. E tem os posts dele, eu tenho compartilhado e na internet tem disponível do que ele falava. O cara era um autodidata, não tinha acesso à internet, pesquisava muito sobre livro, e ele tinha condições de saúde, né? Ele era engenheiro de som da banda Grateful Dead. Então o cara era muito bom e a qualidade do som dele era fantástica. E de quebra ele produziu o melhor LSD que todo mundo disse que já tinha provado da época. Mas enfim, era um cara muito inteligente. E teve esse cara, fora a quantidade de evidências é absurda, né? E como o autor gosta de dizer, a gente vai pela parte antropológica, você vai ver que a gente evoluiu, não evoluiu exclusivamente de carne, mas predominante de carne. Nós não evoluímos para comer carne, evoluímos porque comemos carne. Então, carnes, lê-se, bichos, né? A gente precisa ter uma coisa assim, se você botar. O problema são, acho que também os rótulos, né, que o pessoal diz hoje. Então, se você segue uma dieta vegana, vegetariana, você é proibido de comer tal coisa. Então, não, você comeu ali uma azeitona fora do negócio, acabou. Então, você já não é mais segue essa dieta ou outra. Então, as pessoas às vezes ficam muito doutrinadas. Se você chegar até e falar para algum médico, não, eu estou fazendo dieta carnívora, estou fazendo low carb, cetogênica, o que um profissional desse que não realmente nunca estudou, ele já vai achar que é maluquice, coisa de internet, não segue a diretriz, então é maluquice. Então, é melhor chegar com outra abordagem e falar: eu sigo uma alimentação baseada em comida de verdade, eu como bichos, eu como plantas, evito processados e acabou. Agora, a proporção aqui de cada um desses é que cada um vai ver até onde vai e o que faz mais sentido para seguir adiante, né? No meu caso, a gente Sabe, veio. Maurício, sabe o que eu costumo falar? Que minha dieta é meat-based diet. Pronto. Eles querem um rótulo? Tá aí, meat-based diet. Pronto, exatamente. Porque, no final das contas, tem que ser uma coisa que lhe dê prazer, seja sustentável a longo prazo
e que você consiga manter, pô. Então não adianta se você ficar, não vou fazer tudo porque perfeito, porque é pro resto da vida, não é uma coisa de você fazer, vou entrar numa roupa para fazer uma festa daqui a tal dia. Você pode até usar estratégia para poder fazer isso eventualmente, mas tem que ser uma coisa a longo prazo. Então tem que ser uma coisa que você leve. E independente disso, se você vai seguir qualquer tipo de dieta e você está conseguindo essas três coisas, quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer, ó, pare com isso que você está fazendo errado, o certo é isso aqui? Não. O certo é o que você consegue. A sua saúde está ok, beleza. Você está feliz também. Vida que segue. E no meu caso é experimentação. Nunca foi por nenhuma ideologia, doutrina, nem nada disso. Sempre meu foco é saúde. Então, o que for essencial para minha saúde, eu vou correr atrás. Eu e Tati, a gente sempre se baseou nisso. E tanto que a gente fazia sempre o melhor de tudo, assim, nas nossas estratégias, né? Quando a gente consumia vegetais, a gente consumia vegetais orgânicos. Tinha que suplementar alguma coisa, vamos suplementar. Vamos dormir cedo, porque eu dormia péssimo. Consegui, depois de 6 meses, demorei para poder conseguir dormir 9 horas da noite, acordar cedo. Tem que treinar, fazer musculação, vamos fazer musculação. Enfim, uma série de hábitos que você vai agregando, né? Não tudo de vez, que ninguém consegue, mas sempre buscando melhor. Então, isso aqui vai me trazer mais saúde? Ah, beleza. Eu vou adicionar isso aqui também. Eu consigo levar adiante? Consigo, então venha. Então, uma série de hábitos. Essa é uma das coisas que às vezes os rótulos atrapalham muito. Então eu também vejo assim a galera, ah, mas a carnívora, eu mesmo nunca larguei meu vinho, bebida alcoólica eu gosto, então eventualmente já bebi muito, hoje em dia eu bebo, divido uma garrafa de vinho com Tati no final de semana, alguma coisa assim, mas nunca deixei de beber bebida alcoólica e tomo café também, e às vezes tira gosto, você tá lá, tem uma azeitona? Não, não quero. Ou então tira a cebola do tempero da comida, não tem isso. E a dieta carnívora veio uma evolução, né? Porque Tati tinha os problemas dela de saúde, tinha SOP, é, era hipertenso, era uma síndrome metabólica, porque era hipertenso, estava com obesidade tipo, já era grau 2, estava com estatose hepática, né? Gordura no fígado. Isso tudo estava como, né? Já estava tomando estatinas, enfim, aí a gente mudou, fez low carb, melhorou tudo. 6 meses depois disso, por conta própria, né, a gente resolveu estudar e fazer. A gente foi para Adolfo, Adolfo fez o check-up com a gente, aí a gente já sabia que ele gostava de debater e tal. Aí a gente, graças a Deus, continua com ele até hoje e é um parceirão, né, nas nossas estratégias, nas nossas discussões. E a gente fez os nossos, de lá desde 2015 até hoje, a gente faz sempre o check-up anual super completo. Então, a gente vem seguindo e vendo a evolução, né, do que precisava melhorar ou não. E a gente fez a estratégia com vegetais e suplementando, que tinha que suplementar e tal. E depois, quando a gente fez testar a carnívora, a gente fez a carnívora 6 meses, super limpa e sem também nenhuma suplementação. E para comparar depois um check-up com o outro. Então, a gente comparou um check-up de 6 meses, depois um de 18 meses. E os resultados falam por si, né? Então, eu falei assim, e de quebra, atende o meu paladar, porque eu nunca fui fã de vegetais, era um saco ficar lavando folha e tal. Nunca. Eu como assim uma fruta ou outra e tal, mas eu dizer que a minha paixão não é. E outra, eu sempre fui compulsivo para comer, né? Se botar alguma coisa assim, eu quero comer tudo. Isso aí, eu sou assim até hoje. Então, quando eu tenho um bolo de aniversário que Tati faz alguma receita aí, vai levar pra gente comer, se deixar eu como todo. Então, eu sabendo que eu tenho essa condição, eu prefiro, hoje em dia, eu foco no que eu posso comer. Então eu fico como despreocupado, não tenho mais esse negócio. É muito melhor do que eu ficar me tolhindo, eu vou comer só meia fatia daquilo ali ou 50 gramas do outro. Mas em relação ao que ele está dizendo que essa pessoa que não é compatível, só é compatível. Se a gente pensar pelo outro lado, qualquer dieta, qual é a melhor dieta? Que consegue suprir todos os micronutrientes que seu corpo precisa. E aí você vai, se quiser ir destrinchando todos que você precisa, essencialmente, você vai ver que a gente é bicho, estamos comendo bicho, o sistema operacional, ou seja, é muito parecido, então a gente tende a assimilar isso melhor do que uma planta. As plantas não têm colesterol, elas têm fitosterol. Os animais têm colesterol, a gente também tem colesterol. O que é o melhor para a gente? É claro que é o colesterol. Aí você vai para a vitamina A, não tem nos vegetais, você tem uma vitamina pré-formada que tem que ser convertida. Você tem ferro, que é o ferro M nos animais, ferro não M nos vegetais, que também você precisa converter. Tem a vitamina D, que é a vitamina D3 dos animais, a outra, a vitamina D2, vitamina K1. Sempre tem as variações que algumas pessoas não dizem, mas tudo dos vegetais, seu corpo precisa estar excelente para você converter aquilo ali e, de fato, você aproveitar. Não adianta nada você estar se entupindo. Um exemplo clássico foi um estudo do século passado que
ostras, a gente sabe que é a melhor fonte de zinco dietética, então quem está deficiente basta comer ostra. Só que aí, se você come ostra comendo feijão, você absorve 50% só do zinco da ostra. E se você comer com milho, aí você absorve nada, porque ela tem o ácido fítico, que é a planta está lá na terra, ela precisa sugar os nutrientes. Então, o que é que ela faz? Ela tem, nesse caso aqui, estou dando exemplo do ácido fítico, que é ele vai se grudar com os minerais para poder ela absorver. Então, você comeu aquele vegetal, isso aí vem junto e ele vai grudar nesses micronutrientes e você não vai absorver. Então, a combinação às vezes não é mais. Ou seja, seria perfeito. Ah, o vegetal tem isso, o bicho tem aquilo, vamos fazer as duas e a refeição tá colorido e tá tudo massa. Só que não é assim. Algumas coisas atrapalham a absorção da outra. Então, isso aí é uma das coisas que as pessoas não levam em conta. Então, nem sempre essa somatória é 100% positiva, né? Uma coisa pode atrapalhar na outra. E os vegetais, a gente tem muitos nutrientes, mas tem alguns que são essenciais, eles não têm. Se você optar por não consumir bichos, você vai ter que suplementar, ver se seu corpo vai aceitar essa suplementação, qual é a quantidade que você vai precisar ter. Nos animais você realmente não tem, você pode, se você quiser fazer a carnívora mais básica de todos, é carne, ovos e eventualmente uma víscera, e é por gente que nem isso come, e você consegue viver a vida inteira. Não vou dizer que prosperar, né? Porque eu acho que tem que incluir, sim, não faz sentido você abrir mão dos alimentos mais nutritivos que tem. Ao passo que você vai comer só vegetais, você vai ter que ter um aporte nutricional. Então, vamos lá. O que é que eu preciso comer menos e conseguir mais nutrientes ao mesmo tempo? Com menos calorias? Com certeza são os animais. Então, você consegue fazer isso e não ter deficiência nenhuma. A prova tá aí para quem quiser testar, que é o que a gente sempre diz, ó, faz um teste, você vai ver que não vai morrer. E se está com medo de alguma condição, eu recomendo sempre, ó, vamos estudar, vamos ver as evidências. E hoje em dia, os milhares, centenas de milhares de depoimentos de pessoas que já fizeram essa loucura e continuam fazendo até hoje. E se não for suficiente, vamos olhar lá para como a gente evoluiu desde sempre, como foi a nossa genética, como é que foi que a gente fez, para ver que não tem risco nenhum. Agora, é claro, né? Tem que seguir, não pode ser na doida, né? Ou seguir A ou B. É bom estudar, ter um acompanhamento, ter alguém que faça, você acompanhar, porque o melhor comparativo é você com você mesmo. Então, qual é a sua versão hoje? Qual estratégia você decide fazer? Você segue ela e avalia 6 meses depois com você mesmo. E aí você vai ver se está se sentindo melhor, se os marcadores estão melhores. Essa é a melhor forma. Mas, sem dúvida, a carnívora, no meu caso, é o que tem funcionado para mim e pretendo continuar até que surjam novas evidências ou outras coisas que façam sentido. Se surgir alguma planta miraculosa, alguma coisa que me traga mais saúde, oxe, eu sou o primeiro a adicionar, porque eu não tenho dogma. Eu quero viver até 100 anos. É minha hashtag rumo ao 100. Excelente. É porque eu fiz a minha apresentação no Rebelião Saudável baseada em muitos artigos seus. Então, meu agradecimento a você ali facilitou muito o que eu Todo queria prazer falar mesmo. sobre o efeito da carnívora na microbiota, né? Então, fui pincelando isso e seus artigos me ajudou demais. E uma coisa que eu concluí lá é que o pessoal está mais preocupado em alimentar a microbiota do que alimentar você hoje em dia. Esse está sendo o erro atual da ciência, né? Acho que mudou o foco, né? Então, então você não estaria vivo, meu querido Alessandro Medeiros aí, nosso atleta carnívoro também, já teria batido as botas aí há muito tempo, né? Porque o cara performa com caldo de osso, colostro de vaca e carne vermelha. Então, o cara já não era para estar entre nós, né? Com certeza. Mas isso aí, se for parar para analisar, é tudo explicado. Não é loucura ou é acaso, ou então é milagre genético. Na verdade, é o esperado em qualquer pessoa que siga, né? Claro que qualquer um que queira ser um triatleta, um atleta de resistência, o desempenho vai depender da genética dele também, mas que ele vai conseguir fazer as mesmas coisas, sem dúvida. Pronto. E assim, eu tive a honra, né, hoje, né, conversando com ele, eu tô patrocinando uma das camisetas dele aí, o Papo de Reto vai aparecer lá acho que é Que legal. Floripa, se eu não me engano, que ele vai correr aí uma. Sim, Ultraman. Ou Ironman Brasil, acho que é em Isso. Floripa, no final do mês. Aí eu estou em contato com ele direto, eu tive a honra de ser convidado para ser um dos médicos da equipe dele, junto com a Gabi Strait, Que massa. esse Gabi Low Carb
Barbie de Porto Alegre, né? A Letícia Moreira, que também é uma amicíssima. Então, vamos aprofundar essa ciência. Eu tenho alunos vinculados a mim, né? Que eu agora sou professor de 2 faculdades, e meus temas de TCC são voltados para essa parte toda de nutrologia, de nutrição, de medicina integrativa. E eu vou pegar o caso dele, vai virar uma TCC de um aluno meu, vai pegar os exames dele, tudo certinho, um relato de caso, para publicar. O intuito é fazer ciência, né? Então, pessoas como você, o pessoal todo elogiando o blog aí, com razão, né? E vamos para o segundo tema aí, que é a formação do seu blog está embasado nesse tema, né? Como se atualizar em informações de saúde hoje em dia. O blog foi uma coisa realmente natural, porque eu, à medida que eu precisava estudar, né, para poder saber se o que eu estava fazendo tinha algum sentido ou não, você vai precisando ter estudos e alguma evidência. Não basta ter o depoimento, por mais que seja o papa no assunto, aquele médico respeitado e tal, mas, ou a diretriz, alguma coisa que as pessoas realmente têm uma falsa ideia de que OMS, ou então a Associação Americana de Diabetes, ou as organizações brasileiras, essas daí, elas se baseiam sempre no que há de melhor das evidências para poder tomar aquelas decisões. E, na verdade, isso aí não tem, está longe de ser verdade. Ali são escolhas e diretrizes criadas pelo o comitê que faz parte daquilo ali, mas não necessariamente ele aponta, claro, e tanto que tem vários documentos explicando sobre isso, como foi tomado cada atitude para poder estabelecer aquela diretriz. O mais clássico é nos Estados Unidos, né? As diretrizes, o pessoal tem os lobistas que ficam ali enchendo o saco do pessoal do Congresso para poder aprovar os cereais, a indústria do açúcar, então esqueça, basta você, se você não acredita em ninguém, você pega as diretrizes e vai para a literatura para você pesquisar se realmente aquilo ali tem respaldo e é a melhor escolha. E você vai ver que realmente não tem. O caso do colesterol até hoje, a hipótese mais testada, nunca na vida conseguiram provar aquilo ali, açúcar, óleos vegetais. Então, o que você imaginar, não tem. E então você não pode assumir que aquilo ali é um conselho perfeito. Você tem hoje a internet, qualquer um pega o celular, vai atrás da informação. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que tinha muita coisa interessante e que eu mesmo queria estudar e revisitar depois. Comecei a postar no Instagram, mas no Instagram você não tem busca, você não tem hashtags assim para você achar seus próprios artigos, buscar. Então eu criei o blog lá e comecei a publicar lá. E também ficavam os links e os textos mais completos. E eu percebo que também tem muitas pessoas que não têm o conhecimento de inglês, não têm facilidade, inclusive profissionais, né? Uma das coisas que eu recomendo, se você é profissional de saúde e não sabe inglês, você está atrás. Porque ele esperar que saia um conteúdo e saia um livro, saia um estudo que seja traduzido, ou não vai acontecer, ou vai acontecer com muito atraso, e você está deixando de sair na frente. Mas aí eu tento fazer minha contribuição para traduzindo esses estudos e fazendo um pouco de uso assim, das fontes que eu já tenho para poder dar em primeira mão o que saiu. Então, hoje mesmo a gente fez a consulta com a pediatra, aí tem o limite de vitamina D, né, que você tem que dar recomendado, suplementação e tal, que é um valor 400, alguma coisa. E já recentemente, esse mês, saiu uma outra revisão dizendo que até 1.000, a partir de um ano, você já tem outros benefícios, que aí é uma coisa que você já pode levar e só, será que já seria a hora, isso é interessante? Não é que você vai mudar de uma hora para outra, mas como você tem acesso a isso, você já tem noções ou então insights aí para poder tomar outras decisões. Não fica na mão de diretrizes antigas ou o que a IB está dizendo. Então, basicamente o site é para você servir de um índice, né? Que eu tento agrupar por categorias para poder ficar fácil a pesquisa e servir de consulta, tanto para leigos quanto para profissionais. Sendo que a maior parte, né, realmente não são textos tão fáceis assim para leigos, tem algumas coisas que são bem técnicas mesmo, mas o objetivo é que atenda para todo mundo, porque vão ter visitantes de ambos os interesses, né? E no final das contas, a referência sempre vai estar lá. Não é uma coisa que é uma opinião minha, Maurício está escrevendo tal coisa ali, ele está falando besteira, não. Sempre no final do post está lá o link para a referência original que você pode checar e comprovar todas aquelas informações. Isso aí que eu acho fundamental. Porque muita gente, eu vejo, tanto no Instagram como no Twitter, algumas coisas, posta muito, grava vídeos, fala com propriedade e tudo, mas sim, e aí? Você está dizendo isso daí, tá lindo, tá tudo coerente, mas cadê? Onde é que você está tirando essa informação? Tudo que eu procuro escrever ou falar,
eu tenho aqui a referência para poder dizer, ó, estou baseado nisso aqui e ainda digo, né? Estou baseado nisso aqui e essa referência, essa evidência é uma evidência alta, boa ou é uma evidência fraca. Então, até isso você tem como discernir, né, se aquela informação é válida ou não para você. Porque às vezes tem aquele negócio, mas ao nível de evidência é muito fraco. Então, isso é melhor ignorar. Mas tem evidências contundentes. Então, filho, isso aqui é melhor você seguir por esse caminho. Então, o site tá aí para o pessoal usar. E como manter atualizado, hoje em dia, realmente, eu acho que não tem outra forma. Você tem que, com o tempo, escolher, ver realmente as pessoas que você se identifica e que lhe passam credibilidade, porque quem está chegando agora realmente é um mar de informações, todo mundo falando de tudo, e aí quem é que está falando o quê? Muita gente com uma informação truncada, eu imagino a galera ficar louca. Mas não tem jeito, você tem que escolher alguma coisa e fazer seu dever de casa, né? Ir checando cada coisa. Pô, eu gostei desse cara, tá falando muita coisa. Porque muitas vezes você tende a seguir pessoas que estão falando o que você quer ouvir. Então, esse eu acho um erro também. Eu gosto de ver quando eu vejo alguns posts, alguns tweets, assim, que diz totalmente em conta. Falei, rapaz, isso aqui pra mim é loucura, né? Mas eu salvo todos para depois olhar para ver se tem algum fundamento. E às vezes alguma coisa tem. Falei, ó, isso aqui eu testaria, porque pode fazer sentido. Eu acho que tem que ficar com a mente aberta e você avalia isso. Eu me procuro me manter atualizado mais pelo Twitter, porque a maioria das pessoas que eu admiro, que eu sigo, assim, que liberam os trabalhos em primeira mão, realmente usa a ferramenta. A rede social é a que o pessoal mais usa hoje em dia lá. Então, eu acho que também pela facilidade, né? Você é um microblog, não precisa escrever tanto, um post mais elaborado, como no Instagram. O foco é diferente. Então, eu recomendo basicamente você escolher um e aquela pessoa você gostou da linha dela, vê quem ela está seguindo, porque geralmente um segue um cara bom e vai o outro, e você, ó, e no final das contas você vai depois fazendo a sua filtragem, deixa de seguir, acrescenta outro. Eventualmente eles vão compartilhar informações de algum site que você gosta, passa a seguir aquele site também. Aí você vai usar eu uso uma ferramenta, um agregador de conteúdo, né? Eu uso o Feedly, basicamente, e tenho, claro, meu bookmark, mas você vai guardando isso aí. Para eventualmente você vai ler, vai guardar aquelas informações, mas e fazer um hábito, tipo, 1 hora do dia eu escolho para poder ler algumas coisas. Não, infelizmente não dá para ler tudo de tudo. Mas é isso. Quando vem uma informação, pelo menos, de alguém que você já tem uma credibilidade, já é meio caminho andado. Porque você não conhece ninguém, aí você vai ter que clicar naquele link para poder validar quando alguém passa um link. Ah, veja essa matéria. Eu falei, pô, mas quem foi que escreveu? Esse cara aqui, porra, a reputação dele é ruim e tal. Então você seguir alguém que já está na linha de frente fazendo e que você já vem acompanhando de longa data, já é uma boa coisa, mas não é também 100%, porque acho que não tem ninguém das pessoas centenas que eu sigo, que eu concordo 100%. Algumas no passado mesmo eu já falei, pô, hoje em dia o cara já tá falando uma coisa totalmente contra e tal, mas eu continuo. Aí você tem que saber fazer a filtragem, né? E absorver o que faz sentido para você e o resto você ignora. Ele tá com outra conduta, para mim eu prefiro seguir a abordagem de fulano, então isso aqui não faz muito sentido. Isso aí você vai adquirir com o tempo, mas a forma inicial eu acho mais fácil é isso. Escolha uma rede social, no meu caso eu uso mais o Twitter, e vai fazendo o seu apanhado lá de links e de fontes que você considera confiável para poder estudar. Porque às vezes vale muito mais a pena você. Ah, o pessoal quer mudar o estilo de vida, quero treinar, fazer 1 hora de academia. Às vezes basta você ganhar mais estudando um pouquinho para poder saber como comer melhor, ou então como dormir melhor, como respirar melhor, alguma técnica dessa aí que vai lhe dar muito maior benefício, às vezes, do que você só sair suando aí à torta e à direita, sem muita informação e às vezes dando tiro no pé, porque muita gente está querendo fazer uma dieta, quer fazer alguma coisa, mas às vezes está querendo fazer a coisa certa, mas fazendo errado. Então, olha o tempo gasto. Isso aí faz toda a diferença. Verdade. Eu também sigo essa linha sua. Hoje, como professor universitário, tem uma mão de obra barata, entre aspas, que é os meninos aí que estão ávidos também para publicar, às vezes fazer um resumo. Aí eu tenho mais de 1.500 artigos aqui no meu celular, já meio que dividido por temas. Eu vejo, não, você quer fazer um trabalho? Ó, tem esses artigos aqui. Resume, vê o que tem de bom neles, o que não tem. Aí vira um trabalho científico e por aí vai, né? E essa questão aí da alimentação também, que você falou que ficou para trás, eu anotei aqui e esqueci de falar, né? Já tem estudos mostrando que, por exemplo, se você acha que suplementar é importante, né?
Já tem estudos mostrando que alguns suplementos, eles são, nas doses que são dadas, carcinogênicas, né? Agora, se você comer na comida de verdade, não vai ter esse efeito carcinogênico. Então, eu tenho que ter cuidado com essas coisas, né? E falando em carcinogênico, né, um dos temas que a gente escolheu aí, que Sim. você selecionou, porque aqui o papo de reto, papo sobre reto, as evidências aí de que a carne não é a vilã aí no câncer de cólon. O que você me conta aí? Pois é. Aproveitando, eu falei, pelo menos esse tópico aqui a gente tem que falar um pouquinho, né? Porque a coisa mais clássica que tem é câncer de colo e carne, seja processado ou natural, é um vínculo que o pessoal faz constante. E aí, você vamos ver o que é que tem, assim, eu selecionei só, dentro das várias evidências, algumas aqui para poder citar. Uma que eu acho mais clássica é de 1931, que é a influência de uma dieta exclusiva de carne na flora do colo humano. Aqui foi super bacana porque foi um dos estudos feitos, né, com William Stephenson, que é o explorador do Ártico, que ficou é, acho que 4 a 7 anos, enfim, ele foi explorar o Polo Norte para poder tentar achar os esquimós loiros, que ele já sabia que tinha uma tribo lá que tava, e ninguém nunca tinha visto, mas sabia que existia. Enfim, ele ficou apaixonado e quis explorar o Ártico e acabou o navio que afundou, ele teve que ficar por lá, viveu com os esquimós muito tempo. E lá não tem planta, não tem mato nem nada, só no verão eles comem algumas bagas assim, então a alimentação é peixe, é foca, carne de caribu, essas coisas. Então ele ficou com a saúde sensacional desse tempo todo, e quando ele voltou para a civilização, ele contou para as pessoas a experiência dele, e claro, ninguém acreditou. E aí o que o pessoal fez? Botou ele e o companheiro dentro de um hospital durante um ano, e eles só comiam carne. A carne que eles forneceram do próprio hospital. Fizeram uma bateria de testes, né, do início, durante e no final. E eles só ficaram lá em observação, né, para uma equipe médica extensa, né, de todas as especialidades. E especificamente um dos estudos que eles fizeram foi esse daqui, influência da dieta exclusiva na flora. Aqui é a primeira comprovação do grande, que quebra aquele grande mito, né, que a carne apodrece no colo. Justamente, a conclusão do estudo de fato, não há evidências que indivíduos com ingestão normal, uma longa dieta exclusiva alimentar de carne favorece o desenvolvimento de condições putrefativas no colo. Ou seja, aqui já tem a prova cabal. Em 1931 já se sabia disso, com um estudo feito formalmente, que dificilmente vai ter um estudo parecido com isso aí, a pessoa ficar um ano em observação lá, comendo tudo que é entregue para ele. E aqui já sabe. Então, você pode falar com uma maior propriedade sobre isso, que é um dos mitos. E o tempo dela demorar mais ou menos do que outro alimento é porque cada alimento tem um tempo que leva para poder digerir. Isso aí não significa que ela está apodrecendo. Ao contrário, quem faz uma dieta exclusiva de bichos sabe que você tende, na verdade, a ter menos resíduo, né? Porque você tende a aproveitar mais. Você não está comendo fibra, ao passo que as fibras das plantas você não digere. Então, você vai alimentar a microbiota e vai aumentar o bolo fecal e aí você vai eliminar. Então, isso aqui eu achei Maurício, bem... esse de apodrecer no intestino é fácil de debater, cara. É assim, ó. O Mas é cara, bem o cara falado. não mastiga direito. O cara tá tomando omeprazol ali, então o estômago dele não tem acidez para fazer ativar as enzimas corretamente ali, para quebrar aquelas cadeias peptídicas. O cara já, por conta disso, desce comida alcalina quase praticamente, e eu preciso que desça ácida para ativar a colecistoquinina, para jogar bicarbonato pelo pâncreas, para estimular minha vesícula, ou seja, produção de enzimas também ali no, tá péssima, e o cara come igual um pato, aqueles pedação, o estômago não digere, não tem produção de enzimas, aquele negócio desce, aí quem que vai fermentar mesmo, cara? É as bactérias. Então, assim, tá apodrecendo em quem tem problemas de alimentação, digestibilidade, está comendo junto com muito amido, que esse amido está aumentando as bactérias ali fermentativas, aí pronto, é o prato cheio aí para inflamação, para o câncer, aí joga a culpa na coitada da carne, né? Os hábitos aí não tem nada a ver, né? Justamente. Aí, só citar rapidamente, em 2002 você tem outra, né, o consumo de carne e câncer do intestino grosso, 2002. E aqui eles já tinham, aqui, ó, embora ainda seja possível que certas carnes processadas possam, ou aquecidas a altas temperaturas, possam ter algum risco em relação às carnes em geral, ao câncer coloretal,
Agora a evidência parece muito fraca. Isso foi em 2002. Em 2010, aí você tem um resumo crítico de estudos epidemiológicos. A evidência epidemiológica atual disponível não é suficiente para apoiar a associação positiva entre o consumo de carne vermelha e câncer coloretal. Pulando já mais uns 10 anos, em 2020. A revisão sistemática e meta-análise de estudos prospectivos observacionais. Esse aqui é interessante pelo seguinte, eles pegaram 29, né, nessa meta-análise, que é, você faz um apanhado de vários estudos para poder tirar uma conclusão de todos, né, ver o que indica mais, e a maioria tinha risco de viés. Então, a conclusão dessa meta-análise é que, embora indique uma associação modesta entre carne e câncer, nossa avaliação tem que ter uma interpretação muito cautelosa, pois a maioria dos estudos foi considerada como tendo riscos sérios críticos de viés. Então, tudo muito... é o que a gente estava falando anteriormente, né? A qualidade das evidências, os estudos feitos de forma muito errada. Então, por mais que seja uma meta-análise que é show de bola, mas se você pega muita coisa de coisas lixo, é só um lixo grande. Não é porque ela tem muita informação que os estudos necessariamente sejam coerentes. E tem uma de 2001, que avaliou ingestão dietética de carne vermelha, carne processada, aves e risco de câncer coloretal e mortalidade por todas as causas no contexto das diretrizes dietéticas. Não encontraram nenhuma associação significativa entre o consumo de carne vermelha e o risco de câncer. Então, essa daqui é mais nova, de 2021. Em contrapartida, possíveis causas. Aí você tem 2007, síndrome metabólica, hiperinsulinemia e câncer de colo, revisão sistemática que indica justamente um dos possíveis fatores. Tem um de 99 e um de 2020, específico avaliando os PUFAs ômega 6, né, as gorduras poliinsaturadas ômega 6, como associação direta com o câncer. Aqui, lendo aqui, os resultados implicam um fenômeno que pode ser uma consequência da absorção preferencial de PUFAs pelas células cancerígenas, ou seja, açúcar alto, óleos vegetais, comida processada, carboidratos refinados. É o combo perfeito aqui para várias doenças, inclusive o câncer coloretal, não a carne. E mais outros três, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tem uns 3 ou 4, 5 aqui que eu peguei também separado, que era justamente avaliando um de 2000, 2005, 2007, avaliando o papel da fibra alimentar na proteção do câncer de colo, como que geralmente também todo mundo fala. Então, todos esses aí, inclusive um até com psyllium e tal, o psyllium, ele diz que pode ter efeitos adversos na recorrência do câncer. O outro, ele não faz nenhum tipo de redução ou proteção. Enfim, tem várias evidências que o pessoal diz, mas tem outras aqui que realmente descarta qualquer tipo. Não, você tem que comer fibra para poder realmente proteger e tal, mas se você vai procurar, você vê que as evidências não corroboram esse tipo de afirmação. E sendo que um último aqui que eu peguei para citar em relação a esse tema foi de 2022, desse ano, que eu achei interessante, e um dos motivos que a gente sabe que a dieta de baixo carboidrato, sabe que o beta-hidroxibutirato, com uma molécula protetora de combate, justamente ele suprime o crescimento dos tumores coloretais. Então, a gente sabe que não só dieta carnívora, de qualquer dieta que você reduza a quantidade de carboidrato, você vai produzir corpos cetônicos pelo fígado para poder servir de energia. E essa é uma molécula, dentre outras coisas, que protege também contra os cânceres. Então, não é por milagre que as pessoas, às vezes, que ficam curadas, se sentem melhor. É porque, cada vez mais, a gente está descobrindo mecanismos que estão explicando como é que funciona. Aí eu separei aqui um de bônus para poder citar, que eu acho bem engraçado, na verdade, que foi em 98, esse aí, claro que você conhece também, foi, na verdade, em ratos, mas não poderia deixar de citar, né? Que ele foi o efeito da carne de boi, de frango e de bacon na canciogênese do colo de ratos. Que aí eles deram a injeção, né, para poder causar o câncer nos ratos, e aí fizeram as dietas com os ratinhos e descobriram que os ratos que comeram carne bovina não promoveu o crescimento, que o frango não protegia contra o câncer e que o dieta à base de bacon protegia contra a cancerogênese, porque o bacon contém muito sal e os ratos tinham muito mais sede e bebiam mais água. Ou seja, a conclusão. Tentaram fazer um negócio para poder, acho que, levar para um desfecho. Quando viu que não deu nada, vamos inventar aqui alguma conclusão para ver se a gente consegue vender esse artigo aqui, velho. Mas, enfim, a gente vê que são evidências que, se você para um pouco para estudar e não fica confiado só o que passa nas mídias de massa e tal, você vê, ou então o que A e B diz, principalmente é uma das coisas que eu acho ruim, assim, nocivo, são
pessoal que segue uma alimentação baseada em plantas, né, que aí justamente só fica atacando e inventando as coisas, mas eles ignoram tipos de evidência. É claro que vão ter evidências para todos os gostos, né? O que vai ser a favor, vai ser contra, mas você tem que avaliar a qualidade dessa evidência para poder você tirar as conclusões, não é só apontar, tem estudo disso, tem estudo daquilo, realmente vai ter. Não, Agora, é, eles costumam, a mídia, né? Quando é um estudo que mostra algo falando mal da carne, fizeram naquela lombrigazinha lá, né? Estudou na lombriga, mas já transferiu para o ser humano. O cara que fez a reportagem não importou se é em rato, se é em melanogaster, que é na mosca. Agora, quando é para mostrar que a carne é benéfica, eles querem um estudo clínico randomizado, duplo cego, seguido por 10 anos. Complicado, né? Essa briga, né, Maurício? exatamente. Que nunca vai ter isso aí. Exato. Então vamos lá, o pessoal está até pedindo aí, né? Eu vou aproveitar também um pouquinho. Você falar um pouquinho como está sendo a introdução alimentar aí da filhota, associado aí a um tema interessante que você está falando da higiene natural infantil. Me conta É, essas duas coisas aí. pronto. É outro tema que faz todo sentido, né? Mas vamos começar então pela introdução de Larinha. Esse mês ela faz, já completa um ano, né? E a gente começou, baseado, claro, no que a gente prega, o que a gente faz, a gente com certeza priorizou, 100% vai ser assim, comida de verdade. E já falando de antemão, não exclusiva assim, ela vai botar na dieta carnívora dela? Não. A gente vai oferecer tudo. Quando ela tiver maior e dona de si, das suas, sabendo discernir ou não, aí ela escolhe se ela vai querer qual tipo de alimentação ela vai querer, se vai continuar comendo vegetais e frutas ou não. Mas a gente não, a gente oferece tudo e ela, por enquanto, escolhe o que ela realmente gosta de consumir ou não. A gente, no caso começando do início, os primeiros alimentos, sem dúvida, foi óleo de fígado de bacalhau, que a gente dava em 1 ml na seringa, a gente fazia isso, gema de ovo e caldo de fígado. Isso aí foram os primeiros alimentos dela. Conforme foi evoluindo, a gente foi sempre um por vez, né, para acrescentar, mas começando pela proteína animal. E graças a Deus até hoje ela não teve nenhum tipo de reação a nada. Mas também, tipo, você vai fazer às vezes uma papinha, alguma coisa, aí tinha alguma raiz. Então, Tati testou abobrinha, cenoura, batata doce, aipim, várias coisas para poder misturar com a proteína, seja é, é, frango, carne, camarão, ostra, mexilhões, porco. O que você imaginar, o que a gente come, né, regularmente, a gente já ofereceu a ela e, graças a Deus, ela não teve nenhum tipo de problema. Frutas, a gente também ofereceu já uma boa variedade, mas era o esperado. Como Tati não consome carboidratos, né, o paladar dela não suporta muito doce. Banana, que é uma fruta amada por todas as pessoas, ela, de qualquer forma, ela não aprovou. As melhores frutas para ela são abacate, coco, morango, laranja ela aceita e ameixa, basicamente. Mas as outras frutas ela acha muito doce e tal, ela é terrível. Não, você pode até oferecer. Isso é até uma complicação para alguns. Água de coco a gente ofereceu recentemente também, nada. Porque não está acostumado a ver tanto doce, né? Ainda mais a gente sabe que as frutas hoje em dia são, diferentemente de quando elas existem na natureza, muitas frutas são criadas, né? Não existem na natureza selvagem, e algumas foram modificadas para poder ficar doce ao extremo, para poder botar o paladar. Então, sempre frutas orgânicas, a gente tem os vegetais também, a gente prioriza isso aí, até porque consome tão pouco. E uma das coisas que a gente também sabia ter a noção que é o seguinte, a criança realmente vai comer pouco. Então, o objetivo é, em cada garfada que ela comer, ela ter a maior quantidade de nutrientes. O que é que você consegue? O pessoal que dá só papinha, só frutinha, alguma coisa, a criança não vai ter o pack de micronutrientes ali. Então, ao passo que você toma um caldinho de fígado, come uma gema, ela já garante ali boa parte dos requisitos mínimos, né? Larinha, hoje em dia, graças a Deus, está comendo. Tem dias que ela come bem, três ovos no dia, faz a carninha, algum caldinho. Ela Tati faz o caldo pra gente de que de chupa-molho, pega o caldo, usa para poder fazer, enfim.
Tanto que o que ela não come, eu como. Termina lá, ela não quer, não, meu filho, bem, eu finalizo. Então, a comida que ela come é que a gente come também, sem a loucura também de temperos, não pode botar no primeiro ano tempero nenhum. Não, a gente bota um temperozinho natural, claro, sal, quantidades mínimas, mas também pode, inclusive é um dos tópicos assim, que o pessoal diz que é proibido no primeiro ano. Na verdade, não é. Você vai olhar nas evidências, você vê que as evidências fraquíssimas para poder você cortar o 100% sal. E você, até para ela fazer a produção de ácido clorídrico, né, para fazer a digestão, ela precisa de sódio. Então, cortar 100% não é boa. É claro que você não vai. Quem tem preocupação com isso é realmente quem vai dar processado para as crianças. Se você vai comer comida de verdade, dificilmente você vai conseguir se exceder na quantidade de sal. Colesterol, o pessoal tem medo. Ah, Maria, dá colesterol à criança. Como é que a criança vai criar é, é, o desenvolvimento da neurocognitivo sem colesterol? Porque a gente, adulto, a gente já produz nosso colesterol, o corpo se ajusta para poder não faltar. Mas a criança não consegue fazer isso, ela tem que comer o colesterol. E aí você priva ela de alimentos de origem animal, você priva de DHA, de colesterol, de taurina, de colina, que os ovos são riquíssimos, e você tem uma janela de aproveitar, né? Os 1.000 dias, principalmente, são cruciais para você formar as ligações, o crescimento dos órgãos e tudo. Então, passou essa janela, você já está adulto, você não vai criar de novo muita coisa. Aí pode ter desenvolvido de forma precária. Então, é crucial você atender realmente a demanda disso aí, e sem dúvida, a maior parte sendo alimentos de origem animal, eu acho que é o caminho a seguir, né? Apesar de que a Sociedade Brasileira de Pediatria e Mundial tem outras opiniões diversas, né? Tem que oferecer tudo de tudo, a gente não vai oferecer jamais glúten e nada disso. Depois, eventualmente, ela vai querer comer, ter contato é uma coisa, mas se a gente não come e sabe dos possíveis benefícios, e nenhum benefício que não tem, a gente sabe que não vai deixar ela provar, depois ela pode provar se ela quiser e tal, mas agora não tem nutriente que tenha naquele alimento ali, que não considera um alimento, que ela precise ter aquilo ali. Então, a gente vai continuar seguindo essa linha. Graças a Deus, até hoje, ela não teve continua, não ficou doente nem nada, tá com a saúde super, super em dia, graças a Deus, assim como a gente. Então, eu acho que é por aí. Vai muito de encontro, né? Porque quando a gente fala assim, tá dando o quê para mim? Não vai dar suco, não. Eu falei, não dá suco. Aí, para você entrar nessa linha de nutrição infantil mesmo, é bem complicado. E vai de encontro a muitas coisas, né, que todo mundo fala. Mas a gente continua seguindo isso aí e tem dado super certo. Ela tem prosperado e tá uma criança com uma evolução muito boa. E aí, paralelo a isso, uma coisa que eu falei para você, vamos falar sobre higiene natural porque faz todo sentido. Papo de reto e higiene natural. O que é higiene natural? Nada mais é do que você facilitar as evacuações e as necessidades da criança. Então, a criança está chorando, geralmente é fome, ou precisa de carinho, ou então ela quer ir para o banheiro, fazer xixi ou cocô, ir para o banheiro. E depois de um tempo os pais percebem isso, não, esse é choro tá com sono, tá com fome. Da mesma forma, você tem também essa sinalização para essas necessidades. É claro que você precisa ter uma dedicação maior, né, porque você tem que ficar bem atento a isso, mas é fantástico. A gente Tati começou a fazer com 20 dias já fazia com ela, faz até hoje. E o objetivo, diga-se de passagem, não é desfraldar a criança, porque a criança não tem controle esfincteriano, né? Durante os primeiros anos, isso aí ela só vai desenvolver depois, mas se você parar para pensar, se algum dia você já precisou ou precisar usar uma fralda geriátrica ou essa de fralda de adulto, imagine você deitado e com aquele negócio tapando a saída para você conseguir fazer todo o seu volume de fezes. Terrível. Ao passo que quando você bota ela, a gente tem o posicionamento que você segura, apoiando no seu peito, na barriga, segurando as perninhas, ficando numa posição realmente totalmente favorável para poder ela, aonde seja no pinico, ou então já direto no vaso, ou então, enfim, aí tem várias opções. Mas aí você posiciona, quando você percebe que a criança está dando esse sinal, e ela faz a necessidade tudo de vez. Tem um grande diferencial que toda vez que ela faz isso, geralmente ela faz de vez. Então ela faz um cocô uma vez ao dia, porque ela consegue fazer tudo naquela da vez e às vezes o dia todo. Consequentemente, ela vai dormir mais, não vai acordar de noite. As cólicas praticamente somem. Inclusive tem estudos avaliando isso, tem livros, né? Quando a gente parou para poder ver, cara, nunca ninguém falou isso, que loucura. Mas você vai ver, tem estudo
de 2014, 2017, mais antigo, da década do século passado, que, na verdade, antigamente esse negócio de fralda descartável é coisas novas, então isso atrapalha muito. Mas basicamente é isso, a higiene natural é você favorecer isso, e depois de um tempo, você acaba olhando e percebe. Eu, claro, fui pegando aos trancos e barrancos, mas Tati foi logo, pegou isso aí rapidinho. E a criança acostuma depois de um tempo e, sem te contar aqui, acho que Larinha fez, quase não fez cocô em fralda, pô, assim, em ocasiões especiais, tá no carro, viajando assim, mas eu diria que menos de 20 vezes nesse tempo todo, nesse primeiro ano. Porque geralmente bota lá, ela faz e acabou, fica tranquila, maravilha. Fora que se você para analisar, você vai economizar com fralda, com trabalho com fralda no sentido porque a gente não usa fralda descartável, né? Fralda reutilizável. Mas quem usa o tempo todo ali e tal, para o meio ambiente não deixa de ser, né? Porque é muito menos é, é, custo e financeiro também, porque imagine você tá usando, geralmente são entre 7 e 9 mil fraldas, é muito dinheiro. Então tem vários benefícios, e principalmente para criança, porque é, ela, ela evita assaduras, enfim. No site tem uns quatro. Tem um post bem detalhado que é o brasileira Fernanda Paz, que ela tem um site só sobre isso, tem 2 livros, tem cursos grátis sobre isso. E eu cheguei a compartilhar uns 4 estudos que avaliam justamente. Um de 2014, que é nas cólicas. Tem outro que é conexão materna, que é uma das coisas que realmente aproxima você com a criança, ou seja, não só os pais, mas qualquer cuidador que faça isso, naturalmente ele vai ter maior intimidade com a criança, ela vai, porque você vai ter que interagir com ela, assim, vai ter que perceber, sentir as necessidades dela. Isso é bacana, ajuda também. Tem um que avalia a enurese noturna primária, que também, e uma das causas que o pessoal, nesse estudo mesmo que ele avaliou, foi justamente o uso de fraldas descartáveis por muito tempo. Então, quem fazia HN tinha muito menos esse tipo de problema. Choro inexplicável do bebê também é uma das coisas, porque no final das contas o intestino está lá enfesado. E se você está com o intestino tranquilo, se está fazendo regularmente, é fantástico. E isso aí foi um divisor de águas. A gente continua mantendo, e eu acho que realmente não vou dizer que todo mundo deveria fazer, porque precisa ter disponibilidade para poder fazer isso. Realmente é bem trabalhoso, mas o resultado é fantástico, porque criança com cólica, chorando, aí você dá um bocado de coisa, suplemento, probiótico e tal, mas às vezes não adianta, você só precisa realmente ter uma regularidade de fazer e acaba, você com certeza pode falar com propriedade, a gente consegue treinar o intestino, vai no mesmo dia, todo dia, certinho naquele horário, faz uma vez, fica calmo. Isso é bem tranquilo. Então foi uma experiência e está sendo bem interessante isso aí. Não, e simples, realmente simples, você pode fazer em qualquer lugar. Só precisa ter disponibilidade, mas é uma coisa que muita gente nunca nem ouviu falar e é tão simples. E se você parar para analisar antes das fraldas descartáveis, como é que o pessoal fazia? Já era isso mesmo. Se for para lá, desde de Roma, Grécia, o pessoal já tinha esse hábito, em algumas tribos também, de fazer. Mas a gente vai descontinuindo e vai pela privacidade, né? Ou privacidade o quê? Pela como é? Comodidade. Comodidade, exatamente essa palavra. Que aí pronto, aí a criança fica lá, mas depois de um tempo ela até perde a noção, porque e as fraldas hoje em dia deixa a pessoa muito sequinha e tal, ela até perde a noção de quando está fazendo cocô ou não, acaba retardando um pouco o processo. Cocô e xixi também, tanto faz. Enfim, era isso aí que eu queria comentar. Quem se interessar mais no assunto tem justamente esse assunto, quem vai ser pai ou quem. E pode fazer a partir de qualquer idade, não tem limite. Mas quanto mais cedo começa, melhor é o benefício. Confesso que não conhecia, fiquei maravilhado aí com a ideia, né? Que você está treinando o reflexo evacuatório desde cedo e vai ser menos um constipado na vida adulta aí, com certeza. Sem dúvida. Muito bacana. Meu amigo, foi excelente, tá? Foi uma das melhores lives. Esse ano eu estou tendo muita sorte com os convidados, que são pessoas com muito conteúdo e sempre com uma informação nova, inédita. Deixar o espaço aí para você falar como o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, o recado final. O espaço é seu, fica à vontade. Porra, eu queria agradecer imensamente esse convite, né? Era uma live que a gente deveria ter feito ano passado, mas foi justamente quando
como a gente falou, né? Foi quando o Larinha resolveu nascer, não estava marcado, eu falei, Eurípides, suspende porque é hoje, então vamos adiar. E aí já viu que é uma loucura. Mas agradeço pelo convite. Eu não tenho muito costume realmente de a fazer lives ou participar, eu acho que eu contribuo mais e de forma melhor divulgando, né, o conteúdo, porque eu tenho uma certa facilidade com isso, então pretendo continuar assim. Não, meu projeto atual, por enquanto, é tentar melhorar ser pai todo dia, né? Criar um ser humano é uma experiência fantástica e a gente acaba melhorando também. E ajudar esse pessoal, porque eu continuo melhorando minha saúde, quero continuar sempre otimizando, como eu gosto de falar, e divulgando as informações. O site, no que depende de mim, eu continuo atualizando. Se algum dia derrubarem, eu começo tudo de novo. Isso aí não dá para. Conhecimento é uma coisa fantástica. A gente é uma coisa que ninguém pode roubar. Continua, fica aqui, você leva para onde você for. Então, não tem as coisas materiais, a gente são apenas emprestadas para a gente eventualmente. Então, e falando nisso, eu acho que é interessante falar. Minha dica é: todo mundo hoje pode falar. Então, por mais que eu esteja aqui falando um bocado de coisa, não tenho propriedade, não tenho diploma, como você falou, mas essa é a beleza da internet. Hoje em dia você tem acesso aos mesmos materiais e às mesmas condições do que uma pessoa que está estudando na área, está fazendo a faculdade tem. Inclusive, algumas eu tenho acesso a praticamente todos os livros, até que o pessoal não tem na faculdade, pela minha expertise, eu consigo ter. Então, se eu quiser dedicar meu tempo, seja para a área de saúde ou para a área de contabilidade, direito, qualquer coisa que eu vou eventualmente estudar e ser muito bom naquilo ali. Eu vou conseguir trabalhar com isso, aí já é outra coisa. Eu vou precisar de um diploma, de ser aprovado para um conselho, alguma coisa. Mas nada impede de você ter aquele conhecimento e conseguir fazer melhor uso dele no dia a dia. No meu caso, essa parte de saúde é inegociável. E uma outra coisa que a gente falou, você falou rapidamente também, que foi um divisor de águas para mim, é filosofia, né? Porque para a gente tomar essas decisões, você tem que estar com a cabeça muito boa. A gente mesmo, quando começou, eu e Tati, se não me engano, a gente foi o primeiro do Brasil, né? Em 2017, setembro de 2017, que a gente começou a fazer a dieta carnívora. Até então, eu não conheço ninguém que começou antes aqui no Brasil. E você começar a fazer isso na família, nos eventos e tal, divulgar isso nas redes sociais, todo mundo vai virar, ou como aconteceu, viram, algumas pessoas se afastaram, acham estranho e tal. Você tem que estar com a cabeça muito boa para poder fazer isso aí. E a filosofia é fantástica, que você aprende todo dia a lidar melhor com isso aí, filtrar as opiniões, afastar o que não presta, isso aí eu acho que é a combinação perfeita. A saúde física e mental. Porque a cabeça boa, você toca o barco e corre atrás. Mas como você está muito inseguro ou não tem, dá muito bola para poder dar as opiniões alheias, você acaba não se limitando e não deixando muita coisa por fazer. É isso. Excelente. Mais uma vez, obrigado. Espero que tenha sido proveitoso aí, pessoal. Gostei muito do bate-papo. E vou continuar aí ajudando no que for possível para poder divulgar mais informação e atrair mais gente para o nosso lado, que é o lado da saúde, independente da linha do que prefira comer ou seguir. Excelente. E o segundo filho aí, para quando? Ah, aí não sei, tá aí uma interrogação, mas por enquanto Larinha tá de ótimo tamanho. Mas vamos ver, É, não, é o muito cedo pessoal, aí para o poder falar pessoal sobre isso. fala, Maurício. Recentemente eu li um- uma postagem de uma psicóloga, né? Que o número bom é o número 2. Por quê? Não, primeiro, que Hum, um vai ser companheiro do outro pro resto da vida, né? Não tenha dúvida disso. Mas é porque existe dois tipos de filhos: o filho oásis e o filho mestre, que eles falam. O oásis é aquele que parece que já veio criado, é tudo muito mais fácil, mais hum, compreensivo. O mestre vem para te ensinar algumas coisas. Eu tenho esse exemplo aqui em casa. Eu tenho um de 10 anos, que é meu oásis, meu de 7 é meu mestre, porque eu aprendo com ele todo dia. Assim, como ser um bom pai, como criar uma criança. Então, número 2, pense nisso. fica aí a dica, realmente, e cada um vai vir com uma personalidade diferente, vão ter desafios diferentes. Eu acho que isso aí tá sendo fantástico, né? Mas é aquele sufoco que basta um sorriso para você dizer assim, eu sei porque que eu estou fazendo isso e faria o que fosse necessário.
Super Perfeito. vale a pena. Meu amigo, muito obrigado, tá? De coração mesmo. Era uma live que eu esperava há muito tempo. E eu termino sempre com a frase que eu falo para todo mundo: gratidão e carpe diem. Opa, valeu. Obrigadão, boa noite. Até a próxima aí. Vamos mantendo contato e divulgando informação para quem tiver a fim de mudar a vida, né? Assumindo a responsabilidade da sua saúde. Vamos que vamos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.